1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12 em diante, que diz assim, Agora lhe pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Vivam em paz uns com os outros. Exortamos vocês, irmãos, a que advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos. Tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente. Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apagueis o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente. Que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que os chama é fiel e fará isso. Queridos, conforme nós dissemos aqui na semana passada, no último estudo que nós tivemos, nós estamos agora no que aqui nessa Bíblia nossa de edição da Sociedade Bíblica chama de instruções finais, né? Recomendações finais, tal. É o final da carta de Paulo. E eu dizia que o título que caberia a esta porção seria como se fosse o Evangelho prático no mundo ideal, ou no mundo real, desculpe-me, conforme foi o título de uma mensagem que o Marcinho ministrou aqui na igreja com esse título, né? O Evangelho prático no mundo real. E esse título, eu comentava sobre o título do Marcinho, que nós demos aqui também para o nosso estudo da semana passada. É um título muito óbvio, né? O que ele diz é óbvio em si mesmo, porque o Evangelho não pode ser algo não prático. Não prático. Evangelho não pode ser confundido com dogma, com a forma como que as pessoas analisam as Escrituras e formatam um código de conduta das pessoas. Isso não é Evangelho. O Evangelho é o próprio Cristo de Deus feito carne. Deus envia o seu Filho ao mundo, e esse enviar passa pelo processo de encarnação, Deus no homem, Deus encarnado, e a esse Deus encarnado que agora habita entre os homens, habita na humanidade, habita entre os homens, e que vive com os homens, que anda e caminha no meio dos homens, a Escritura chama de Evangelho. O Evangelho é a pessoa do Cristo encarnado, seu viver humano e sua obra, que se traduzem na mensagem de salvação para todo homem, onde quer que ele esteja. Então, o Evangelho é o próprio Deus, feito homem. Então, o Evangelho, de todo modo, ele é prático. O Evangelho é um modo de viver. O Evangelho, poderíamos dizer, é a manifestação dos atributos divinos na humanidade. Por isso que nós vamos encontrar lá em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, quando fala: grande é o mistério da piedade, Deus que se manifestou na carne. Essa manifestação é esse Deus encarnado, é esse Deus entre os homens, lidando com o homem, que é o Evangelho, é que salva o homem efetivamente dos seus pecados. Então o Evangelho, na sua própria natureza, ele só pode ser prático. Então quando diz o Evangelho prático no mundo real,
Nós temos aqui algumas, por detrás desse tema, poderíamos pensar, então tem um evangelho não prático? Se você vai falar de um evangelho prático, logo, existe um evangelho que não é prático, então ele é teórico.